Fala aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então para a continuidade da nossa aula sobre República da Espada. Então, estamos agora com a parte 2. Bem, na parte 2 a gente entra diretamente no governo do Marechal Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894. E isso já nos traz um problema, porque na aula passada, vocês se lembram que ocorreu a revolta da Armada, mais ou menos em conluio com os políticos civis que não queriam a continuidade da centralização política dos militares, e nós tivemos ali uma primeira crise, já nos primeiros anos, portanto, da proclamação da República. E agora, o Deodoro da Fonseca saiu e o vice-presidente assumiu, que é o Floriano Peixoto. Bem, o que os civis esperavam agora do Floriano Peixoto como vice-presidente? Que ele organizasse as novas eleições e saísse. Ou seja, que ele, então, transferisse o poder para os fazendeiros. Mas acontece que não é o que ele vai fazer. O Marechal Floriano Peixoto vai dar continuidade ao governo militar, pelo menos até o final do mandato. Ele até começa de um jeito mais amigável, reabre o Congresso, como você pode ver aqui, né? Decreta o fim do estado de sítio, certo? Ou seja, ele começa com um aspecto mais amigável, né? Mas ele não abre mão, portanto, de continuar o governo até o final. Então, ele se utiliza de uma brecha na Constituição, que está aqui no slide, né? Ele se utiliza da interpretação do parágrafo 2º do artigo 1º das disposições transitórias para se manter no poder até o final do mandato. E para garantir apoio popular, lança mão de algumas medidas popularizantes, como, por exemplo, a redução do preço dos alimentos e também a construção de casas populares. Na verdade, havia um certo projeto dentro daquele progressismo positivista dos militares, da construção de vilas operárias, né? E o Deodoro da Fonseca começou com essa política, o Floriano Peixoto vai continuá-la, talvez na esperança de angariar algum apoio popular frente à forte oposição que ele sabia que estava por vir. Bom, se você quiser saber em mais detalhes qual é essa parte da Constituição de 1891 que ele utilizou, aí está, né? Ó, o presidente e o vice-presidente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o primeiro período presidencial. Ou seja, ele se utiliza, portanto, daquela brecha, daquele estado de exceção da primeira eleição, já, então, contido na própria Constituição, para ficar até o final do mandato, ou seja, até 1894, frustrando, então, mais uma vez, a esperança dos fazendeiros de colocarem a mão logo no poder. Bem, a gente já espera, então, que o governo dele vai ter uma oposição muito forte, e essa oposição é caracterizada em 3 movimentos que vão acontecer aqui durante o governo dele. A primeira revolta é o Manifesto dos 13 Generais, temos a Revolta Federalista e temos também a Segunda Revolta da Armada. Olha aí, voltou o Exército, quer dizer, a Marinha, né, voltou agora a fazer oposição, dessa vez ao Floriano Peixoto. Bem, o Manifesto dos 13 Generais é um apelido que foi dado, na verdade eram 13 oficiais de alta patente, mas nós tínhamos alguns almirantes também, então não era bem 13, não eram só generais, porém, apelidou-se de 13 generais para facilitar as coisas. Em março de 1892, então, o Floriano recebeu uma carta, né, recebe um manifesto, uma carta-manifesto, assinada por essas 13 autoridades, pedindo as novas eleições, pedindo que ele saísse do poder, né, e fizesse a transição, tal como havia sido combinada
lá em 1889. E a resposta do Floriano Peixoto foi muito marota, né? Na verdade, ele vai punir os 13 oficiais signatários dessa carta com a aposentadoria, né? Então, ele joga um raio aposentadoria nos militares que haviam assinado a carta e eles perdem o poder. Então, eu até costumo dizer que eu acho que foi a revolta mais rápida da história do Brasil, ou esses oficiais já queriam se aposentar mesmo, enfim. Bom, brincadeirinhas à parte, o Floriano Peixoto é um marechal, ou seja, ele está acima dos generais, acima dos almirantes, então ele tem esse poder institucional que ele vai usar e vai acabar com a revolta rapidamente, tá? Então, recapitulando, 13 autoridades tentam fazer uma pressão contra o Floriano Peixoto, dando a entender que poderia haver levantes, poderia haver alguma mobilização contrária ao seu governo. O Floriano Peixoto, sendo marechal, utiliza seu poder para simplesmente tirar da ativa esses 13 oficiais, e dessa forma o movimento acaba frustrado. Bom, mal respirou, terminando de ler a carta, já estoura aqui a segunda revolta da Armada, só que essa revolta está combinada com a Revolução Federalista do Sul. Os líderes se organizaram para que elas estourassem ao mesmo tempo, para tentar deixar o Floriano Peixoto sem saída. Bom, o mesmo almirante Custódio de Melo da primeira revolta da Armada, então, cerca o Rio de Janeiro, agora uma segunda vez, portanto, na tentativa de forçar o Marechal Floriano Peixoto a assinar a sua renúncia e que realizasse as novas eleições, né? Bem, daí a Revolução Federalista, que está começando em 1893, né, vai então explodir no Sul, e o Floriano Peixoto desce com parte das tropas e com parte da Marinha, então, pouco antes de deflagrada, de fato, a segunda revolta da Armada, o Floriano já tinha levado algumas embarcações com ele, né, para combater no Sul. E aí, o que está acontecendo no Sul, né? Então, nós temos ali o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, né? Composto por defensores de Floriano e do governo centralizado, liderados por Júlio de Castilhos. Enfrentavam o Partido Federalista, eram chamados de pica-paus. E do outro lado, os federalistas, que são então inimigos do Floriano Peixoto, desejosos de um governo liberal e descentralizado, ou seja, são adeptos ali do grupo dos grandes fazendeiros que estão lutando para que o exército deixe o poder. Liderados por Gumercindo Saraiva, pegaram em armas contra os republicanos, dominando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Bem, então, essa é a guerra que está acontecendo lá no Sul. Então, os federalistas que estão brigando para que os militares abram o poder, para que os estados tenham, né, a sua autonomia desejada, e o Partido Republicano, aliado do presidente, vão começar ali a defesa dos interesses do governo federal, repudiando, né, os federalistas, portanto. Bem, os federalistas se unem à segunda revolta da Armada, como nós já vimos, né? Floriano convoca, então, navios britânicos para enfrentar não só a revolta da Armada, como também a revolta federalista. Ele mesmo manobra parte das embarcações, né? Envia para que peguem o Custódio de Melo desprevenido, quer dizer, eles vão atacá-lo por trás da linha de cerco do Rio de Janeiro, forçando a mover, né, as embarcações e atacar o contra-ataque, né, dessa forma liberando o cerco ao Rio de Janeiro. E ele acaba perdendo, né, o Custódio de Melo vai ser derrotado, e aí tem um dado que eu deixei lá na aula anterior para a gente revelar agora. Muitos dos oficiais que são presos, que seriam presos
pelas autoridades agora, por conta da segunda revolta da Armada, pedem refúgio em navios portugueses, que estavam no Porto Brasileiro, e são levados como refugiados políticos em Portugal, e Portugal vai aceitá-los. Então, essa seria, de acordo com alguns historiadores, a principal evidência, o principal dado que nós temos, de que, de fato, a Marinha Brasileira tinha um viés monarquista e tentava, com essa revolta, desestabilizar a República, na verdade, trazendo, de alguma forma, a ideia de que a monarquia seria melhor, não tinha esses atritos internos. Então, essa proximidade com as embarcações portuguesas, essa ajuda de Portugal a esses oficiais da Marinha, de certa forma, evidenciam esse interesse que a Marinha tinha, e da qual muitos já desconfiavam, esse interesse num possível retorno à monarquia, ou pelo menos a própria desestabilização, ou enfatizar, né, a desestabilização da República nascente, portanto. Bom, aí, pessoal, vem uma questão interessante, né? Além de vencer a segunda revolta da Armada, né? Em sequência, há um rompimento diplomático com Portugal, né? Por causa dessa ajuda que foi dada a esses oficiais, e após essa vitória, ele permanece, portanto, no poder, né? E vai, então, convocar as eleições, né? Que ele já disse que ia fazer lá no começo, dando, então, deixando uma situação bastante, como direi, enigmática, né? Ele fez ali, mas com certeza a oposição era grande, constante, desembocou nesses 3 grandes movimentos contra ele, né? E ele, então, por fim, vai fazer as eleições no tempo certo, né? No tempo tempo constitucional, né? Em 1894, e sai, né? Com alguma relutância, claro, né? Não vai ser uma transição muito tranquila, mas também não vai levar a nenhuma outra manifestação mais agressiva por parte dele ou do exército, né? E aí ele abre as eleições e que vão permitir a eleição do primeiro civil da República Brasileira, então, que será o presidente Prudente de Moraes, tá? Do PRP, de quem nós falaremos mais adiante. Temos uma charge aqui que mostra o Floriano Peixoto na forma de uma esfinge. Então, ele tem, na verdade, além de tudo isso, o que essa questão toda rendeu para o Brasil e para o presidente? 2 apelidos, né? Então, ele tinha um apelido de esfinge, e a charge nos mostra isso, nesse sentido de alguém pesado que não vai sair do lugar, né? Ele se mantinha ali de guarda, ele está até com a arminha ali, uma roupinha, um uniformezinho, né? Militar, porque ele é militar, mas lembrando até a Legião Estrangeira lá, né? Da época, do Oriente Médio. Então, ele está de guarda, né? Porque ele não vai sair do lugar. Tem essa interpretação. Nessa charge, especificamente, o assunto também envolve a política do emissionismo. Tem um cara lá no fundo jogando dinheiro pela janela para as pessoas. Então, na verdade, esse é um dado interessante, porque no governo do Floriano Peixoto, a política do emissionismo vai continuar, tá? E só o Prudente de Moraes é que vai acabar sobrando com a bomba da inflação, os efeitos negativos do emissionismo no governo dele, tá? Bom, o outro apelido do Floriano Peixoto é o Marechal de Ferro, tá? Por quê? Porque ele enfrentou os 3 movimentos contra ele e venceu, né? Então, isso dá a ele também esse apelido de Marechal de Ferro, assunto que já caiu em Enem, já caiu em vestibular, então fique ligado
nesse assunto, tá? Bom, gente, então essa parte 2 é mais curta, né? E eu volto com vocês numa terceira aula aí sobre república, para que nós, então, estudemos a república oligárquica, chamada também de República Velha, né? Tendo como primeiro personagem e primeiro presidente que nós vamos estudar, o Prudente de Moraes, beleza? Então, agradeço mais uma vez a atenção e nos falamos. Até uma próxima. Valeu!